Gravando. Hoje é 21 de maio de 2022, né? Nós estamos aqui, acabamos de sair, nem saímos ainda, estamos na mesma sala do Psicodrama Público de São Paulo. Então, ele ocorre todos os sábados e algumas pessoas frequentam mais, outras menos. Hoje nós estamos aqui, Valéria, Andréa Cláudia, Valéria Barcelos e João Meirelles, somos da coordenação, participamos do encontro de hoje, estamos aqui para a entrevista e temos 3 participantes, a Júlia, a Sueli e o Luiz de Córdoba, né? A Sueli e a Júlia eu não sei muito bem, acho que são de São Paulo, mas é isso, esse grande encontro de pessoas de todos os lugares. E hoje nós tivemos a direção do João, eu como anfitriã. Nesse dia, o tema que o João propôs foi dignidade, né? E ele foi nos aquecendo. Então, ele fez primeiro um contrato ali de trabalho, onde ele convidou, inclusive, as pessoas a poderem ficar com as câmeras desligadas e participarem na medida do possível. E a gente foi trabalhando com esse abre e fecha de câmeras, né? Nós chegamos a 27 participantes, onde ele foi, então, nos aquecendo pelo frio, porque hoje aqui estava um dia muito frio, né? Então, fomos falando desse desejo de sair da cama ou não, a vontade de estar aqui, o quanto o tema dignidade foi também motivo para trazer o grupo para cá, né? Bom, ele pediu também para que as pessoas fizessem um registro dessa vivência, anotassem algumas coisas, então a gente percebeu que algumas pessoas às vezes paravam para anotar, ele foi pedindo para acompanhar esse registro, trabalhou respiração, achei muito interessante uma primeira proposta, assim, alguns pontos, né, que me chamaram, dele pedir para a gente se imaginar se olhando no espelho, né, então, mesmo com a câmera desligada, cada um estava se vendo no espelho e vendo as suas próprias características, vamos dizer, num mundo misturando o interno com o externo, né? O espelho que nos mostra o externo e a gente poder parar para pensar internamente, né? Ele foi trazendo o que a gente gosta de ver em cada um, quando se olha, o que gosta de ser visto, né? E de se ver e de ser visto. E assim ele foi nos aquecendo e trazendo depois um aquecimento corporal e um texto sobre o que é dignidade. Nesse texto, onde ele já foi nos aquecendo mais especificamente, ele foi trazendo palavras para a gente buscar dentro de nós. Respeito, honra, autoria, autoridade, nobreza, virtuosidades, soberania, né? E desmontar essa imagem de dignidade. Como que a gente se vê digno? Ele foi trabalhando o corpo também e a gente foi colocando no nosso corpo a dignidade para depois ir desconstruindo também para poder pensar o que é indigno, né? Então foi muito interessante. Aí o pessoal vai contar um pouquinho, mas foram trazendo cenas e até chegar nos atos dignos, e cada um teve que se colocar qual seria o seu ato digno, né? Então, o psicodrama para mim é eu na ação, e a gente teve que dizer que ação é essa, que dignidade é essa que eu tenho ou que eu não sinto ter, e como eu quero me colocar. Então, a gente corporificou isso, achei muito bonito, e depois os compartilhamentos também foram ricos e trouxeram essa dignidade de sermos quem somos, né? De poder ser cada um quem é e poder falar de si, poder se expressar. Acho que é isso que eu queria
colocar e perguntar para o grupo também que momento que vocês se impactaram, que foi forte, que foi difícil, que foi bom, né? Então, eu vou passar a palavra para a Val, que é da coordenação também, que pode complementar alguma coisa do que a gente viu na direção. Então, boa tarde a todos. Gostei muito de ter participado, em princípio, para estar junto com o João, com a Andréia, que fazemos parte da coordenação, e me surpreendi muito com a mobilização que foi criada. Eu comecei trazendo uma cena, que era para a gente trazer uma cena onde a gente havia se sentido indigno ou digno, e uma cena de indigno, que eu fui indigna, foi quando eu matei uma canjica que estava na geladeira, sem dividir com ninguém, no caso com meu filho. Então, esses pecadilhos que a gente comete, né? Lógico que é um exemplo muito simples, mas que a gente comete, que são coisas que acontecem no dia a dia, né? E depois, assim, eu entrei brava, estou contando um pouco do meu estado, né? No começo do trabalho, porque eu não conseguia entrar na internet, a gente está sem internet aqui no prédio desde quarta-feira, para algumas pessoas voltaram, para outras não, enfim. Então, eu estava muito brava, que eu estava tentando entrar e não consegui, liguei para a net e tal, e depois eu vi que eu estava sendo muito mimada. Primeiro porque tem outro meio de entrar, que é pelo celular. Depois que as necessidades em relação à dignidade ou as indignidades da vida são bem outras, né? E me tocou muito, a partir de muitas cenas que foram sendo trazidas, a situação das pessoas de rua aqui em São Paulo, que cada vez mais tem gente na rua, aqui está um frio danado, então pensar que essas pessoas estão lá numa carência total e eu aqui mimada na minha casinha quentinha, reclamando que estava sem internet. Né? Esse paradigma assim, me deu um toim na cabeça, eu parei de reclamar dentro de mim e olhar para a dignidade que tem a ver com humanidade, não só com o nosso eu, assim, nosso eu mais egoísta, mais reduzido, de ai, tá ruim isso, tá aquilo, e pensar, e ter um pensamento maior em relação ao que é ser digno como ser humano, né? E que é absolutamente, não tem como se sentir digna frente à população que está na rua, que aumenta dia a dia, sem condição de sobrevivência. Então, eu gostei muito da direção, João, achei muito bacana, muito profunda, né? Eu comecei com uma cena bem cotidiana, bem superficial, vamos dizer assim, né? Um roubo de geladeira. E, né, mas é isso, assim, né? Então, eu gostaria de devolver a palavra para a Andréia, distribuir a bola aí para a próxima pessoa. Se vier mais alguma coisa, eu comento depois. Então, eu vou passar para a Sueli, porque ela está com pouca bateria. Se ela cair, ó, Sueli, abre o seu microfone e conta um pouquinho para a gente como foi para você hoje, o que te chamou, né? Eu acho que um pouquinho, né? Você trouxe para a gente que você entrou de um jeito e saiu de outro, com outras questões, né? Eu acho que seria muito legal compartilhar um pouquinho aqui. E foi muito legal, porque minha trajetória foi o inverso da Val. Não sei se porque eu sou egocêntrica, mas o que me atraiu foi o tema e essa situação das pessoas de rua. E onde eu estou hoje, agora, no centro, está todo mundo deitado no chão, com aqueles cobertores que a gente conhece, né? A gente está perto da Cracolândia. E eu estava muito preocupada com isso, mas conforme o João foi fazendo as propostas, que eu acho que eu não consigo elencar o passo a passo, eu fui viajando para dentro de mim mesma. Então, foi ótimo estar em grupo, ter apoio das pessoas, a companhia das pessoas, para fazer essa viagem para dentro de mim e para uma situação muito particular
que eu vivi, estou vivendo. Então, por conta disso, foi transformador, João, porque cada proposta que ele fazia, então, respeito, autoridade, nobreza, e quando a gente jogava isso no corpo, eu me vivenciava melhor quando eu dava forma, quando eu fazia gestos. Então, a cada passo que a gente ia fazendo, eu ia viajando, eu ia me entregando, e eu ia entendendo outras questões, só que eu voltei para mim mesma. Mas no final, eu acho que eu vivo preocupada com mim mesma, mas no final, eu acho que a minha proposta vai ao encontro, tanto ao meu encontro, ao encontro dos meus que me cercam, quanto essas pessoas de rua. Então, eu acho que eu acabei essa vivência construtivamente. Foi muito bom, foi muito bom. Então, eu quero agradecer o João, a Andréia e Val, que são coordenadoras, e aos colegas que estão aqui participando e, de alguma forma, me amparando. Meu muito obrigado, meu Deus em mim, cumprimento o Deus que há em vocês. Muito bom. Isso é É que nos isso. motiva no psicodrama público, né? A gente começa achando que vai por um caminho, vai para o outro e pode transformar pequenas coisas. Não é que uma, né? Mas são transformações, são pequenos movimentos, né? Júlia, quer contar um pouquinho para a gente? Sim, boa tarde a todos, né? Foi maravilhoso, como todo psicodrama que quando a gente se encontra aqui é muito bom. E gratificante, o que me chamou muita atenção no tema, a princípio, foi assim, dignidade num tempo de hoje que está tão gelado. E aí eu penso assim, encontramos pessoas aqui propostas a dispor o tempo, o momento delas, de cobertor, né, que gostaria, de repente, de estar um pouco mais, e aqui vocês estão junto comigo, participando, se doando, se dando, né? É muito interessante. E quando a gente fala de dignidade, logo vem em mente o outro. E aí, aqui eu percebi o quanto é importante essa dignidade para a gente mesmo. A gente tem que ser digno, né? E não só o outro. A gente tem que pensar na gente também. A gente não pode esquecer. Como eu até citei, como eu sou cadeirante, para mim algumas situações às vezes fica meio confusa e fico meio perdida de me colocar para o outro, sem que o outro se ofenda. E aí, isso é meio difícil. Então, eu estou trabalhando bastante. Então, o quanto é interessante a gente buscar na gente, não só se doar para o outro, entendeu? Então, foi muito, como a Sueli falou, muito transformador, muito construtivo a gente entender que a gente também tem que ser visto. O outro sente frio, mas a gente também sente. Não, às vezes, o mesmo frio, como tá agora, né? Assim, a gente ainda tá aqui, tá quentinho, tá aquecido, tem direito a um banho, né? Mas, às vezes, é um outro frio, é uma outra carência, né? Que a gente tem, e é legal a gente reconhecer, a gente trabalhar isso, e a gente aqui junto, a gente poder compartilhar isso, é muito importante. Agradeço demais a colaboração de vocês, agradeço por vocês estarem aqui junto com a gente, esse acolhimento é fantástico. Muito obrigada.
A gente agradece, viu, Júlia, porque a sua participação foi importantíssima, né? Lembrar das nossas limitações, sim, né? Por ser cadeirante, ou por ser qualquer coisa, né? Cada um de nós com as suas limitações e na relação com os outros. A gente tem essa dependência, né? Essa codependência, um ajudando o outro, né? Se a gente não estiver junto. Foi muito importante a sua participação. Muito obrigada. Então, vamos ouvir o Luiz, né? Bueno, com as suas limitações da língua, né? Da linguagem. sí, si voy, escucho más lento, comprendo. Hay veces que se me va, pero no importa. Hoy cuando entro a los grupos, siempre digo, ¿por qué elijo el psicodrama? Porque me gusta, tengo esa metáfora de amasar el pan de a poco, y que cada uno va poniendo un ingrediente. El tema de Joao, la coordinación, esto de ir dirigiendo, y también acá en Córdoba dice, cuando uno va en la montaña con un caballo, hay que dejar que el caballo vaya solo, y el grupo va llevándolo, y yo creo que en eso, cuando Joao va tirando las consignas y uno se va metiendo y va nadando, y de pronto se manda a las profundidades, y después sin darse cuenta lo que dijo el otro es mío y lo tuyo es de él, y no importa si estamos en San Pablo, en Córdoba, es la realidad de las calles con gente, con frío, la gente con hambre. Entonces, por eso elijo el psicodrama. Sin conocernos, creamos algo que es nuestro. También otra cosa que para mí siempre es lindo el psicodrama, que hay gente que no participa, pero siempre está, con sus cámaras oscuros, pero en teatro espontáneo la gente que no habla no importa, pero siempre está, participamos, no hay que forzar a nadie, cada uno puede poner lo chiquito, lo poco, lo mucho, así que quiero agradecer, siempre es muy, muy bello estar, y bueno, y agradecerle a todos, a Joao, a Andrea, a Valeria, que siempre me invitan, y yo me lleno el corazón con mucha emoción, diríamos. Molto obrigado. Obrigado a você. Obrigada, Luiz. João, como é que você está agora? Como é que foi? A gente começou a conversar sobre esse trabalho na quarta-feira, né? Um pouco mais. E agora, sábado à tarde, como é que, depois do trabalho realizado, como é que você sentiu tudo isso? Como é que está o coração aí? Não, já que você está trazendo desde o começo, né, esse psicodrama, de alguma maneira, precipitou um parto, que eu estava com esse tema já vindo dentro de mim há algum tempo, e de repente, na nossa reunião de coordenação na quarta-feira, João, quem vai dirigir o sábado é você. E eu não sabia de nada, absolutamente, eu não tinha visto a programação, então aí a Andréia até comentou, esse é o João Meirelles, não sei quem, e aí eu falei assim, pois é, né? Que imagem que fazem de mim, né? Mas tem muito a ver com essa questão da dignidade, porque quando a gente está pensando na dignidade, a gente está pensando também na nossa autoimagem, né? Como eu me vejo, como eu penso que os outros me veem, como eu gostaria de ser visto, né? Todas essas percepções de mim e do outro, e que eu imagino que os outros possam ter de mim,
que de fato eu consigo transmitir daquilo que eu gostaria de transmitir, mas às vezes não consigo. Então, tudo isso forma uma espécie de uma autoimagem, e nós estamos vivendo um momento social e pessoal, no meu caso também pessoal, porque eu também com 69 anos eu falo assim, bom, eu sou digno, eu vou deixar alguma coisa de dignidade para os olhos de quem? Para a minha família, para o meu vizinho, para o planeta, para Deus, para quem nos olha e para quem a gente se sente olhado e se mostrando o nosso valor, a nossa dignidade ou a nossa indignidade. Então, com essas questões pessoais, eu falei assim, eu vou levar isso para o grupo, eu vou estender ao psicodrama de hoje, de sábado, foi hoje, essas minhas questões, né? E acho que posso fazer isso de uma maneira também verdadeira, né? Tentando mostrar para os outros como é que as coisas passam comigo, pessoalmente, e como podendo transformar isso numa direção de um psicodrama público, né? Então, a minha preocupação era de passar conseguir passar gradativamente, quase que uma decupagem, como é que a nossa dignidade, o nosso amor próprio é formado, a nossa identidade é formada, né, nisso daí. E com isso também contar com a espontaneidade e a criatividade do grupo, que me ajudasse a trazer um monte de coisas que eu não estou me vendo nas minhas autoavaliações. Então, eu quis também dar a oportunidade de uma autoavaliação para que cada um tivesse passando o que eu passei e estou passando. Quer dizer, então, eu acho que com isso eu pude também ser um autor, me ver como um diretor psicodramático, mas também sendo um autor, sabe, de uma vivência que eu também fiz isso comigo. Quer dizer, o que todos passaram, eu também passei no meu processo pessoal, né? Então, respondendo agora a pergunta da Andréia, né, como eu saio daqui, né, eu me saio muito gratificado, eu saio muito enriquecido, porque isso daí não é só meu, isso não é só do João, isso eu senti, e vocês me deram a oportunidade de eu sentir que isso é de cada um de nós, é do todo, né? Não importa, como você disse, Luiz, onde estejamos, se na Argentina, no Brasil, em São Paulo, se estamos num lugar que está frio ou que está quente, né? E em que condições, né? Então, esse compartilhamento, né, eu acho que a ação também é um ato digno. Então, se eu fosse dizer para vocês aquilo que eu perguntei para vocês, né, que ato digno vocês fariam, né? O ato digno que eu sinto que eu pude fazer foi me doar um pouco, compartilhar, né, essa vivência pessoal que eu estou tendo. E acho que, como um psicólogo, como um psicodramatista, como um profissional de saúde, é nesse momento que a gente, por a nossa autoridade, por a nossa autoria, a gente consegue conquistar o respeito do outro, né? E quando a gente também pode se colocar como pessoa e não como o especialista, né, de alguma coisa ou de alguém, né? Então, eu me sinto muito gratificado por eu poder ter sido recebido como pessoa que eu sou, e não só como psicólogo, profissional de saúde, diretor de psicodrama e tal, né? Então, eu pude, de alguma maneira, ser recebido pela plateia, e agora, ouvindo vocês, também me sinto muito gratificado da plateia ter subido no palco e tomado a direção de si próprio. Fala, Vá. Eu fico muito feliz de, mais uma vez, observar como é uma co-construção mesmo de um conhecimento, de uma experiência, né? Essa imagem que o Luiz trouxe do pão, todo mundo amassando o mesmo pão, cada um traz um ingrediente, realmente amplia nossos horizontes em relação a determinado assunto, né? Eu que entrei brava, irritada pela impotência de não conseguir entrar pelo computador e tal, e ter que fazer pelo celular, que limita o número de telas que a gente está vendo, sair com o coração aquecido
de um outro jeito mesmo, assim, sair com um quentinho no coração e confortável, confortada, acolhida, né? Mesmo tendo participado relativamente pouco, mas assim, o se expressar é uma coisa, comunicar ao outro é uma coisa, e sentir, a gente fica sentindo o tempo todo, né? Participando ativamente, falando, né? Compartilhando com o grupo ou não, internamente, muitas coisas estão acontecendo, né? Isso que é bonito, assim, bonito isso do João estar mobilizado com um determinado tema e trazer isso para compartilhar e para explorar junto com o grupo, e isso trazer para ele, né, e para todos, mas para ele, mais informações, mais valores sobre esse momento, né, que ele está passando. Você sabe que, Val, a palavra que vocês trouxeram aqui nessa nossa entrevista foi transformar, né? A Júlia trouxe isso, Sueli trouxe transformação, né? E você está trazendo isso agora, e o prefixo trans significa perceber, olhar através do quê? De uma forma, né? Então, a transformação é a gente poder observar, sentir, descobrir, conhecer através da nossa formação, que são as camadas que a gente vai tendo e formando na nossa vida a cada momento, né? Então, sabe, eu acho que isso que nos torna profundos também, que a gente tem a dimensão da nossa profundidade, do nosso valor, do nosso lastro, né? Então, eu acho que isso era justamente uma das coisas, uma das metas que eu me sinto gratificado de alguma forma estar vendo que obtivemos, né? A possibilidade de perceber o valor da dignidade, né? Bom, a gente gostaria de ficar aqui conversando mais um montão, né? A Sueli quer falar, se vocês quiserem dar uma palavrinha cada um, Sueli, Júlia e Luiz, para fechar. Eu fecho com uma frase que o próprio João levantou no compartilhamento, né? Do compartilhamento de algumas pessoas. A verdade é digna, né? Então, nós trouxemos com verdade, com as nossas verdades, com as nossas emoções. Fala, Sueli. Sim, lindo isso, a verdade é digna, a conexão com si mesmo é digna, e eu comecei na indignação e acabei na gratidão. Então, foi uma transformação, pequeno haikai. Que lindo. Querem falar mais alguma coisa, Júlia e Luiz, para fechar essa entrevista? Como eu falo sempre, né? É ser gente como o outro também é gente, né? Yo me quedo con transformación y la verdad es digna. Legal. Gratidão, então, nossa gratidão, João, pelo trabalho. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Gratidão. Bom. Obrigada. Gracias, obrigado.